E eu quero falar agora com vocês. Eu falei outro dia sobre um assunto referente às festas cristãs, aquelas festas que advêm da tradição da igreja protestante. E eu quero falar de novo sobre isso num dia que antecede a chamada Sexta-feira Santa, nome este inventado pelo catolicismo, assim como a própria festa da Páscoa, dentro do contexto neotestamentário, dentro do contexto da chamada Igreja Cristã, é uma festa inexistente. É a igreja de Laodiceia em ação, é aquela igreja que traz os costumes do mundo para dentro da igreja, mas é mais do que Laodiceia, porque é, na verdade, a grande meretriz, Babilônia, a mãe de todas as prostituições, trazendo para o seio da igreja cristã mais uma das muitas festas que, infelizmente, algumas igrejas evangélicas desviadas do propósito de Deus resolvem replicar, apesar de a consciência da reforma protestante ter rechaçado isso, apesar de a igreja cristã primitiva, que é a nossa referência de fé e prática, não ter replicado isto, apesar de os apóstolos, que são a última palavra e a última revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, não nos terem ensinado isso. Só para relembrar, as únicas festas a serem repetidas dentro do contexto da igreja cristã, a igreja protestante, aquela igreja que está centrada no Evangelho de Jesus Cristo, são o batismo e a ceia do Senhor. Ambos apontando para o mesmo evento. Qual é esse evento? A inclusão na nossa morte e ressurreição com Cristo. A participação no pão é a confissão do fato de que nós fomos incluídos no corpo de Cristo. O tomarmos o vinho é a confissão do fato de que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Este é o testemunho da ceia do Senhor, ensinada pelos apóstolos, ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, e que a igreja deve sim, ritualmente, respeitosamente e espiritualmente dar o testemunho ao mundo e a todas as pessoas de que nós estamos como igreja, porque Cristo vive em nós. E o batismo é a mesma coisa, com simbologias, ou melhor, simbologias não, com uma forma diferente, mas apontando para o mesmo fato do nosso novo nascimento. O homem, quando é imerso na água, a água representa Jesus Cristo. Aquele que é o batizador representa Deus, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai, ou melhor, que ninguém iria a Ele se o Pai mesmo não o enviasse. O batizado, obviamente, representa a Ele mesmo. Quando nós somos mergulhados na água pelo batizador, aquilo é o testemunho de que nós estamos sendo pelo Pai incluídos no corpo de Cristo. E Ele mesmo também nos atraindo, porque Ele disse que eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aquele mesmo batizado, quando é emerso, após a imersão ele é emerso, ele é tirado das águas, então ele está dando ali o seu testemunho de sua ressurreição com Cristo. Então, tanto o batismo como a ceia do Senhor são os únicos rituais ensinados no Novo Testamento, repito, a última revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, a sua noiva, e os únicos que devem ser repetidos por uma igreja centrada no Evangelho. Isto fizeram os cristãos da igreja dos 3 primeiros séculos,
que são os cristãos da igreja primitiva. O que veio depois dos 3 primeiros séculos já é aquele sincretismo religioso gerado a partir da criação da Igreja Romana, que veio depois a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana, e que em verdade ela foi fundada pelo imperador Constantino, e que a partir principalmente do Concílio de Nicéia, no ano 313 depois de Cristo, começa a fazer aquela mistura religiosa entre conceitos cristãos e entre as tradições pagãs das muitas religiões que dominavam o Império Romano, que dominavam a aristocracia romana, que dominavam as cabeças pensantes em Roma, e Constantino, no intuito de, por um lado, trazer o cristianismo como igreja oficial do Império, e por outro lado, querendo contemporizar com aqueles que não abririam mão das suas convicções antigas, começou a fazer misturas. Então eu quero que você compreenda que não existe nenhum tipo de coisa semelhante à inocência nestas festas pagãs que foram introduzidas quando da criação da Igreja Romana, que veio depois a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana, cujo fundador é Constantino, e nada tem a ver com os santos apóstolos. Quero até que você saiba, por exemplo, para que você entenda que a Igreja Romana, que é a Católica Apostólica Romana, nada tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo, que aquela praça que você vê ali no Vaticano, a Praça de São Pedro, aquela parte redonda da praça, é exatamente ali que eram os jardins do imperador Nero, que os primeiros cristãos foram jogados aos leões, foram crucificados e foram martirizados. E que é também por ali, talvez um pouco mais à frente, onde é a Basílica de São Pedro, não se sabe exatamente, é que o apóstolo Pedro, o dito primeiro Papa, que nada teve a ver com isso, porque jamais ele aceitaria ter uma conexão com alguma coisa com o nome de Romana, ainda que o nome tenha vindo depois, o que o apóstolo Pedro foi martirizado. Então a história verdadeira, que é encoberta pela mentira, que é realmente a linguagem principal da Igreja Romana, junto com a apostasia, com a abominação, com a prostituição religiosa, que é tudo isso que eles sabem fazer, e também com a perseguição e o sacrifício dos santos, são coisas que ficam encobertas principalmente pelo fato de que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu quero falar para você sobre Páscoa, para que você compreenda que assim como o Natal também, né, parece engraçado, eu não vejo graça nenhuma disso. Ouve-se falar aí que existem igrejas evangélicas, igrejas protestantes, que põem árvores de Natal nos seus templos, e que há uma comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Eu só estou citando assim ao passant a questão do Natal, para ver como que houve muita paganização dentro do protestantismo. E longe de a Igreja Católica ser a grande meretriz, apenas ela a meretriz, porque diz que ela é a mãe das prostituições e das abominações. E todas as igrejas que seguem estas coisas que são romanas, em alguma forma, em alguma proporção, estão seguindo o romanismo e estão desviadas do Evangelho de Jesus Cristo, e também apostataram da fé. Por exemplo, o batismo de crianças é uma coisa que vem da Igreja Romana. O batismo de crianças não tem nada a ver com o contexto neotestamentário, com o contexto do protestantismo, que é todo aquele levante contra as heresias perpetuadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja você, por exemplo, que compra ovinhos de Páscoa e distribui para os seus filhos, e que coloca esses ovinhos de Páscoa para que os seus filhos os procurem, e os esconde, e põe as patinhas do
coelhinho, e ai que bonitinho, meu filhinho, minha filhinha procurando os ovinhos de Páscoa. Eu quero dizer para você o seguinte, que isto aí é uma festa milenar, muito mais antiga, inclusive, do que a libertação do povo de Israel, que é, na verdade, a Páscoa bíblica. Ela começa, deixa eu só esclarecer esse aspecto para que você entenda. Primeiro, a questão da Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica, ela é uma comemoração estabelecida por Deus para o povo de Israel, em lembrança, em homenagem à libertação que Deus deu a eles dos mais de 4 séculos de escravidão do Egito. A palavra Páscoa, que tem o significado de passar, e em verdade passar por cima, ela vem do significado proveniente da ordem que Deus deu a Moisés, que imolasse-se um cordeiro ou um carneiro por família ou por grupo de famílias, e este sangue fosse aspergido nos umbrais das portas das casas, antes que o anjo destruidor que viria e mataria todos os primogênitos no Egito impingisse sobre aquele povo a 10ª e última praga, e que depois dela o povo seria, como de fato foi, liberto, e saíram naquela caminhada que acabou por desobediência durar 40 anos. Muito bem. Depois que este evento aconteceu, ele tornou-se um marco. Mas ele, na verdade, além de um marco, ele é um testemunho que aponta para realidades de ordem superior, porque o próprio apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 5 que Cristo é a nossa Páscoa. E ele diz assim: celebremos a nossa Páscoa, deixando bem claro que a nossa Páscoa da Era da Graça é uma outra Páscoa, com os asmos da sinceridade. Ele estava como que subjetivamente dizendo: olha, a nossa Páscoa é Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa Páscoa é nós mortos e ressuscitados com Cristo. Não mais aquele carneiro imolado, não mais a simples libertação de um povo de um cativeiro de 4 séculos, mas a nossa libertação de uma vida de pecaminosa, a nossa libertação da nossa natureza pecaminosa, porque em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. A nossa libertação em Cristo é alguma coisa que fala sobre realidades de ordem muito superior à Páscoa judaica, e portanto a nossa Páscoa não pode ser comparada, a não ser por analogia, a não ser por uma questão de coisas do passado jogando luzes sobre coisas do futuro, a saber, Cristo morto e ressuscitado, e eu morto e ressuscitado com Cristo. E o apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos, eles não nos ensinaram que nós replicássemos esta festa judaica, até para que nós saíssemos do conceito de ser um judaizante para entrarmos no conceito da Era da Graça. Então a igreja não praticou isso. Só que a Páscoa que a gente vê hoje por aí, a Páscoa que a gente vê nos nossos dias, é uma coisa muito pior, é uma coisa que vem do inferno, é uma coisa satânica, é uma coisa planejada para afrontar Deus. Esta Páscoa que se comemora aí, nada tem a ver com honrar e glorificar a morte e ressurreição com Cristo. Haja vista o fato dos símbolos dos ovinhos, haja vista o fato do símbolo do coelho, e eu quero dizer para onde nasceu, para você, aonde nasceu isso? Nasceu em Babilônia. Em Babilônia havia uma deusa, a deusa Ishtar, a deusa da fertilidade, a deusa que passou a ser conhecida como Eostere, a deusa que lá no Egito chamava-se Ísis. Essa deusa
da fertilidade, conhecida também como Vênus. Essa deusa evoca cultos que têm a ver com atos sexuais ilícitos, com fertilidade, com sexualidade. Tem a ver, na verdade, com não com ressurreição, mas com reencarnação. Isso é uma das simbologias dos ovos. E você vê na deusa Ishtar que ela é representada em figuras antigas, em algumas incrustações antigas, algumas obras da arqueologia você pode observar, e nos estudos também você observa alguma coisa a respeito disso. Essa deusa Ishtar, ela é representada algumas vezes como segurando ovos e com um coelho aos pés dela. Agora, o que coelho tem a ver com ovo? Não, porque coelho não põe ovo. Mas a questão é a seguinte: o coelho, tanto como a lebre, representa uma superpotência no sentido de multiplicação, de fertilidade. Os ovos também representam o nascimento, não o novo nascimento em Cristo, mas aquela questão de nascer, morrer e depois aquele mesmo espírito reencarnar e nascer. Em outras palavras, é uma afronta à ressurreição. É uma festa que, nesse modelo católico romano, que traz do Egito, que traz de festas germânicas, que traz de festas de outros povos, e que todas elas vêm da deusa Ishtar, da Babilônia, é uma afronta, é uma provocação, é uma blasfêmia contra Deus. E quando você distribui os ovinhos lá, inocentemente, para as crianças pegarem os ovinhos de chocolate, que daí já é uma herança comercial que veio da França no século 17 e 18, é um sincretismo podre e nojento, e que não testemunha Jesus em absolutamente nada, e visa sim, além de blasfemar e afrontar, tirar o foco e falar assim: olha, vocês que estão fazendo isso são pagãos, vocês que estão fazendo isso pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Ele é o pai de vocês, vocês que praticam essas coisas. E os seus filhos estão ensinados. Sabe o que significa a distribuição de ovos para que as crianças vão atrás desses ovos? Estude a tradição da história. É um testemunho dizendo assim: meus filhos, procurem os ovos para que vocês aprendam como a deusa de vocês, que é a deusa Ishtar, a se prostituírem, a darem-se ritualmente a muitos homens, porque é isso que se fazia no culto à deusa Vênus, por exemplo. As mulheres casadas tinham pelo menos uma vez na vida que irem lá e se oferecerem a qualquer homem que passassem à custa da troca de uma moeda de prata. Era um ritual, era uma maneira de honrar a deusa Vênus, que depois honrou a deusa Ísis também no Egito, e que honra a deusa Ishtar. E essa Páscoa tão linda, não é? Essa Páscoa tão inocente, não é? É evocação a estes cultos de fertilidade. E aí você fala: ah, não, mas a minha filhinha, o meu filhinho não sabe disso. Realmente eles não sabem, mas você agora sabe. E você é responsável por aquelas coisas as quais você recebe o conhecimento a partir da ministração da palavra de Deus. E olha só, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você o seguinte: você pode até estar pensando aí: poxa, mas que cara chato, querendo estragar uma festa tão inocente assim. Eu quero dizer para você o seguinte: que chato é você não estar em Cristo. Chato é você não honrar ao Deus de toda graça. A palavra de Deus diz a respeito do fato de que com Deus não se brinca. Eu posso brincar com você, você pode brincar comigo, nós somos iguais em termos de obra da criação de Deus, mas Deus é o Criador. E nós devemos ter para com Deus uma coisa que se chama temor. Temor não é medo. Temor é a nítida constatação da diferença. Por mais que eu esteja em Cristo, Ele é o Criador e eu sou a criatura. Ele é Deus, Ele é Senhor e eu sou servo. Eu dependo dele em todas as coisas. Deus é santo,
E Deus tem estabelecido a sua palavra e as suas revelações para que nós e os nossos filhos as cumpramos para sempre. As coisas encobertas pertencem a Ele, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos para sempre. Se você não sabia a respeito de Páscoa, agora você sabe. E você é responsável por isso. E você não precisa tomar por verdade o que eu estou falando. Vá e busque. Então por que existem igrejas evangélicas que comemoram a Páscoa? Estão fora do propósito de Deus. Assim como fazem batismo de crianças, assim como fazem cantatas de Natal, assim como essa é a romanização da igreja protestante. Igrejas que não creem em certas heresias, mas aceitam outras. É a submissão ao domínio do romanismo, que por sua vez é a grande disseminadora da grande meretriz, a mãe de todas as prostituições, que é a Babilônia, e que tem na sua filha principal a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora você faz a sua decisão, você toma a sua escolha, ou você seja simplista num simplismo que não vem de Deus, aonde a gente fala assim, a gente não, onde as pessoas muitas vezes falam assim, não, o importante é ser uma nova criatura. O importante é ser nascido de novo, e para quem não é nascido de novo não adianta nada saber essas coisas. Não é verdade. Adianta saber estas coisas, porque muitas vezes estas coisas despertam as pessoas para a realidade essencial da natureza pecaminosa e da condenação eterna sob a qual todo homem nasce. Através destas coisas, muitas vezes, algumas conexões que o Espírito Santo de Deus faz, leva as pessoas a terem a experiência essencial do novo nascimento. E para nós que estamos em Cristo, devemos construir uma vida de bênção, uma vida de testemunho de bênção, uma vida de testemunho coerente com a fé que nos alcançou. Não uma vida de sincretismo religioso, onde por um lado testemunhamos que Cristo em nós é a esperança da glória, e por outro lado damos testemunhos de evocação e lembrança de coisas malditas que não têm nada a ver conosco, povo de Deus em Cristo Jesus. Esta Páscoa que está aí sendo ensinada para ser repetida pela cristandade, até nos nomes com que ela é conhecida, ela dá o testemunho de suas verdadeiras origens. Há dois nomes na língua inglesa que a Páscoa é conhecida. E estes dois nomes apontam para coisas completamente diferentes da morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, em inglês, Páscoa é conhecida como Passover. Passover é justamente aquilo que nós explicamos anteriormente a respeito do significado hebraico da Páscoa, passar por cima. Pass over, passar por cima. Não tem nada a ver com a morte e ressurreição de Cristo. E o outro nome de Páscoa, este nome já é uma declaração explícita do paganismo babilônico, que, como eu disse, vem da deusa Ishtar, que é conhecida na nossa língua como o nome de Esther. E um outro nome que Páscoa é conhecido é Easter. Easter é a forma inglesa de se falar Ishtar, que em português é Esther. Então veja que até o nome conta a respeito dos fatos pagãos e dissociados da verdade bíblica neotestamentária, da ressurreição de Cristo, e que nada tem a ver com a ressurreição de Cristo, e portanto a Igreja de Jesus Cristo não deve replicá-la, porque a Igreja primitiva não a praticava, porque os apóstolos não ensinaram, porque Jesus não ensinou, e nós procuramos seguir aquelas coisas que sejam boas para o ensinamento, para a instrução, para a orientação e para o encaminhamento do homem no caminho da verdade. Assim como nós temos ensinado que não tem como você considerar uma igreja que recebe o nome de romana, e os romanos perseguiram e
foram os grandes perseguidores da igreja verdadeira nos primeiros séculos, como que a igreja de Jesus Cristo, em algum momento, por algum ato inexplicado, denominar-se-ia Igreja Católica, que a palavra católica seria universal, apostólica, querendo evocar o fato de que advém dos apóstolos, e no final romana, quer dizer, até o nome da igreja é a confissão da sua verdadeira origem pagã no romanismo. Sempre os bons ensinamentos fundamentados na palavra de Deus trazem crescimento e podem ser instrumentos para nos levar ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo.